Olá, família trader, estamos de volta aí com mais um vídeo mostrando as operações aqui com os robôs da plataforma. Estamos aí há mais de 2 meses sem gravar vídeo, em outras atividades, bastante trabalho, bastante correria, questão de saúde. Então como isso daqui para mim é um hobby, isso aqui para mim é lazer realmente. Eu não encaro isso aqui como um trabalho e quando é possível eu faço vídeos para vocês aí, tá? Vocês sabem que a gente mostra sempre a realidade do mercado, né? Não aquela invenção que os vendedores de robôs e de plataforma, vendedores de robôs têm por aí, né? A gente quer mostrar realmente como as operações são realizadas, tá? Então, pessoal lá no grupo do Telegram, convido todo mundo a participar do nosso grupo. Lembrando que a plataforma Fergits Trader ela é 100% gratuita. A gente tem aqui 50 robôs, são 50 estratégias, tá? Uma diferente da outra, para que vocês possam assim escolher qual que vocês vão querer operar. O pessoal pediu lá no grupo do Telegram para fazer algumas operações, mostrar para o pessoal, tem muita gente nova no grupo. Então eu vou começar a fazer novamente operações, gravar as operações e mostrar para vocês aí na prática como elas foram realizadas, tá? É importante isso porque as pessoas acham às vezes que os robôs não perdem, robô perde, pessoal. Não é só win, conforme o pessoal quer mostrar por aí, tá? Os robôs perdem sim, claro que a assertividade é muito boa, tá? Mas o loss existe, tá? E existe sim, e eu mostro isso sempre para vocês aí, diversos vídeos já. A minha meta aqui não é ficar enganando ninguém, até porque eu não estou vendendo nada para ninguém, tá? Então vamos lá. Cada robô aqui, pessoal, ele tem a sua própria explicação, tá? Então, o que acontece? Muitas pessoas entram em contato comigo pedindo, pô, como é que o robô funciona? Galera, é só ler. Aqui, ó, do lado do robô, aqui do lado do nome dele, tem o i em branco. Clicou aqui no i em branco, vai abrir a estratégia dele em texto e tem ainda o vídeo aqui. Então, tu pode assistir o vídeo, tu pode fazer a leitura, tá beleza? Então, bastante didático aqui. Vou entrar aqui no Zeus mesmo, tá? Entrou no Zeus, dentro dele tem aqui, ó, valor de entrada, meta de ganho, limite de perdas seguidas. Qual é a diferença de limite de perda para limite de perdas seguidas? Aqui estamos falando em dólar, tá? 65 dólares ou 7 perdas seguidas. Então, na hora que tu estiver fazendo a operação, tu pode escolher se tu quer colocar em dólar ou em perdas seguidas. Lembrando que vocês vão descobrir quanto que 5 perdas seguidas vai puxar do capital de vocês, de acordo, claro, com o valor da entrada. Quanto maior o valor de entrada, mais vai puxar, né, pessoal? Então, por exemplo, 4 perdas seguidas trabalhando com o martingale inteligente, ele vai puxar da banca de vocês apenas 3 dólares e 62. Essa informação é muito valiosa. Por quê? Porque com 4 perdas seguidas, vocês ficam protegidos, vocês conseguem buscar aí valores interessantes dentro do mercado, tá? Então vamos agora mostrar para vocês aqui algumas operações. Eu deixei rolando, tá? Não fiquei acompanhando as operações, só voltei aqui depois para ver os resultados realmente. Mas vamos lá. Deixei separado aqui em 2 abas. Por quê? Eu não recomendo utilizar, tá, mais de 3 abas aqui embaixo em cada, ó, tá vendo aqui as abas, correto? Então, ó, em cada aba aqui eu utilizo no máximo 3 abas aqui de operações dentro. Por que isso? Para não sobrecarregar a aba. Tá? Então, dentro de cada aba das operações, eu ponho no máximo 3 abas abertas aqui. Essa é a configuração que eu utilizo, ou seja, eu botei 6 robôs aqui para operar, ó, 3 aqui, mais 3 aqui. E agora eu vou ver os resultados aqui, tá? Vou ver os resultados, coloquei, mandei lá no grupo alguma dessas operações aqui que eu já tinha pego os resultados, eu mandei pro pessoal lá no grupo. E agora eu vou decidir gravar aqui para poder mostrar para vocês aí os resultados, para que vocês vejam como o robô opera, tá? Para ter uma ideia também de como funciona, de quanto que ele puxa de martingale, para dessa forma vocês terem uma ideia aí, tá? Lembrando, pessoal, esse mercado é de altíssimo risco. Por quê? Porque onde se ganha muito, se perde muito também. Então, por isso que tem que trabalhar sempre com stops, tá?
tem que trabalhar com stop. Não dá para ficar deixando sem stop loss, porque se pegar uma sequência de loss vai acabar com a banca de vocês. Porque o loss existe, diferente do que os vendedores de robôs querem mostrar para vocês. Vamos lá? Então o primeiro robô aqui, tá, da operação da primeira aba foi o Adão Negro. Eu não vou abrir aqui cada uma das estratégias, aí vocês depois podem verificar lá como que cada robô opera. Eu só vou mostrar resultados aqui e como que foi a operação. Então o Adão Negro, ele trabalha com combina difere, tá? Ele trabalha no difere. Eu boto sempre dessa forma, tá? Que é para o pessoal entender qual é o tipo de operação. Ele trabalha no difere, pessoal. Então, vocês podem observar que ele tem uma grande quantidade de wins e poucos loss. Por quê? Porque na estratégia do combina e do difere, certo? A gente tem sempre uma probabilidade. Se é no difere, nós temos 90% de chance de acertar. Se estamos operando no combina, a gente tem apenas 10% de acertar. Então, o difere, a gente vai ter sempre muito mais wins do que loss. E qual é o problema disso? O martingale. O martingale dele é alto, tá? Eu fiz entrada com valor de $1, tiro 6 centavos por operação, tivemos 43 wins. Só que, quando ele perde, ó, olhem a sequência de wins que ele pega, tá? Olha a sequência. Só que como eu fiz a entrada aqui de $1, ele multiplica bastante para fazer a recuperação, tá? Então, ele tinha perdido esse $1, ele multiplicou, fez a entrada por 19, tá? Entrou com $19 e recuperou $1,17. Dessa forma que nós saímos com 17 centavos de lucro aqui nessa recuperação. Depois, ele teve mais uma entrada aqui e pimba, tomou mais um loss e recuperou aqui na sequência. Nos expusemos enquanto, então, na configuração que eu pus 2 perdas seguidas. Se nós tivéssemos pego 2 loss seguidos, eu teria perdido quanto? $20, certo? Eu teria perdido $20. Quanto que eu lucrei? $2,80. Ou seja, eu me expus em 20 para tirar 2,80. Então, ao meu ver, foi um risco-retorno. Se a gente analisar, foi muito bom. Tá? Em uma operação aí a gente tirou bastante, tá? Estamos falando de percentual, pessoal, tá? Percentual. Quanto que eu me expus e quanto que eu tirei da operação. Você sempre tem que pensar em percentual e não em valor. Por quê? Às vezes a gente fala pro pessoal, o pessoal entra em contato comigo perguntando, pô, eu tenho uma banca de $10, quanto que eu posso fazer por dia? Eu falei, olha, nas minhas operações eu costumo buscar de 1 a 3% por dia, entendeu? Eu não consigo operar todos os dias, mas quando eu opero eu tiro sempre um valor legal. 1 a 3%, o cara, pô, mas eu tenho $10 só, eu vou fazer 10 centavos e 30 centavos. Eu falei, é um valor que a longo prazo, 1 a 3% dá um juro composto. Mas o cara não, o cara tem $10 e ele quer ficar rico do dia pra noite, né? Aí esse cara é o que o mercado adora. Ele vai tentar ficar rico do dia pra noite e vai perder. Por quê? Porque ele vai ficar operando o dia inteiro, entendeu? Ele vai pegar um robô desse aqui, por exemplo, que ele tem muito mais wins do que loss, só que vai dar um momento que ele vai pegar 2 loss seguidos. É probabilidade. Lembro para vocês que robôs que trabalham com dígitos é probabilidade, diferente de robôs que trabalham com análise gráfica, beleza? Então esse aqui foi o primeiro robô, o Adão Negro aqui, que a gente deixou fazendo a operação. A operação iniciou aqui ó, às 16h10, 4h10 da tarde, e finalizou às 4h17. Então tivemos aí 7 minutos de operação e ele bateu a meta aí. A meta era de $3 e ele acabou fazendo 2,80. O robô deu uma travada aqui. Ou foi a internet que deu uma travada, né? Mas ele parou, o robô simplesmente parou, não deu prosseguimento. Eu espero que tenha sido a internet, porque o robô por si só não iria parar, né? O próximo robô que nós utilizamos aqui foi o Ninja, tá? O Ninja, ele já trabalha aqui no sobe e desce, ou seja, ele trabalha fazendo análise gráfica. Essa aqui é a configuração dele, tá? Valor de entrada, meta de ganho e limite de perdas seguidas. Aqui eu já me expus mais.
Por quê? Porque eu estaria buscando aí a meta de 5 dólares, tá? Tô buscando 5 dólares, então eu coloquei realmente um valor mais alto. Lembrando que esse robô ele trabalha com martingale inteligente, ou seja, quando ele perde, ele entra com valores mais baixos. Então vamos ver que hora começou a operação, às 3h38 da tarde, e finalizou às 4h10. Então realmente a operação demorou um tempo maior, porque justamente ele fica fazendo uma análise gráfica. Mas o interessante para nós é observar isso aqui, ó. Ele perdeu 0,35 e ele fez a recuperação com o valor de 0,41 e recuperou exatamente o que ele tinha perdido anteriormente, 0,35, ó. Então ele entrou com um valor muito baixo e recuperou exatamente o que tinha perdido, tá? Ficou no 0 a 0 aqui, mas bem suave, né? Depois ele perdeu aqui novamente, fez a recuperação, tá? Então, vamos verificar qual foi a maior perda que ele teve aqui nessa operação, pessoal. Aqui foi a maior, ó. 1, 2, 3, 4, 5 perdas seguidas ele teve aqui, ó. 5 perdas seguidas. Deixa eu ver, aqui foram 4. Então tá, 5 perdas seguidas. Vamos somar? Vamos fazer o seguinte, eu vou somar quanto que puxou da nossa banca isso aqui, ó. Então foi 0,35 mais 0,41 mais 0,9, 1,96, 4,28. Beleza, 7,9. Esse aqui foi o maior loss que ele pegou. Só que tem um porém. Para fazer a recuperação, ele ainda teve que fazer mais uma entrada. Então eu precisava ter em conta, em banca, mais 9,33 aqui, ó. Então mais 9,33. Ou seja, 17,23. Uma banca de 20 dólares teria feito 5 dólares e 8. Ou seja, teria feito 25% da banca em apenas uma operação, pessoal. Para vocês terem uma ideia de percentual, tá? Se a banca era de 20, a gente fez 5, a gente fez 25% da banca. Isso é um valor absurdo, é um valor muito alto, é o tipo de coisa que tu não deve ficar buscando isso aí todo dia. Mas, como eu disse para vocês, isso aqui é apenas parte das operações que eu faço aí ao longo do dia, tá? Minha banca hoje ela tá com 730. Tá? Então, eu vou fazendo assim, pessoal, eu vou deixando as operações rolando, depois eu volto aqui, verifico o resultado, tá? É justamente para o robô ele tá aí para automatizar, né? Para facilitar a nossa vida, a gente não ficar em cima da operação. Eu gosto muito de fazer operação manual. Eu ensino o pessoal aí na mentoria, né, a fazer as operações manuais aqui dentro da DTrader, tá? Depois a gente pode navegar aqui um pouquinho, verificar como funcionam as operações dentro da DTrader aqui, que são operações manuais. Mas o foco aqui agora realmente são as operações com os robôs que a gente acabou fazendo. A terceira aba aqui, tá, da operação, foi com o robô Electro, tá? Esse robô aqui, ele trabalha... Desculpa, pessoal. O robô Electro ele trabalha com dígitos, tá? Vocês podem observar aqui que foram 93 contratos, 74 wins e 19 loss. Esse robô, ele perde para o dígito 0 e para o dígito 1. A operação iniciou às 7h46 e finalizou às 7h53, galera. Então, resultado, uma operação aí muito rápida, tá? 7 minutinhos aí de... Nem 7, ó. 6 minutos de operação, tá? E vamos verificar qual foi o maior loss que ele pegou, ó. Aqui chegou em 358, né? Aqui ele chegou em 358 novamente. E 358 aqui novamente. Ó, 358 aqui. Então, realmente bastante tranquilo também, galera. O máximo que ele pegou aqui, ó, se a gente for somar, foi ridículo, tá? O valor de martingale aqui, nós fizemos aí 3 dólares e 4, tá? A meta com esse robô aqui foi de 3 dólares, o meu limite de perda aqui estava em 20, eu baixei o fator de martingale, tá? Para 2,2. Justamente para ele fazer entradas aqui com valores mais baixos, tá? Ele poderia não recuperar o valor total na operação, mas como esse robô ele ganha muito mais do que perde, aí às vezes vale a pena baixar aqui o fator de martingale que eu deixei disponível. Então nessa brincadeira aqui,
mais 3 dólares e 4. A próxima guia aqui que eu deixei aberta, o primeiro robô, a operação foi com qual? Foi com Zeus aqui, ó. Então o Zeus, eu iniciei a operação com ele às 7h12 e finalizou às 7h20. Foram 20 contratos, 11 vitórias e 9 derrotas. Aqui está a configuração que eu utilizei dele. Essa aqui é a configuração utilizada, tá? Por que eu coloquei aqui 999? Porque eu limitei a minha perda por aqui, pessoal, tá? Ele não passaria de 5 perdas. Não mais do que 5 perdas. Isso aí vem a proteger a minha banca, ficar dentro do gerenciamento. Qual foi a maior perda que esse robô pegou? 3 perdas aqui. O máximo aqui, ó, já encerrou. 3 perdas seguidas. Ou seja, muito baixo. Muito baixo. Fizemos aí 3 dólares e 26. Tá? Então, risco-retorno foi muito bom aqui. Muito bom, realmente. Próxima operação que nós fizemos foi com o robô Megatron. Esse robô Megatron... desculpa. O robô Zeus aí trabalha com análise gráfica. O Megatron também trabalha com análise gráfica. O Megatron, eu utilizei a configuração aqui, ó, de 0,35 de entrada, meta de 3, limite de 5, perdas seguidas também. A operação com o Megatron iniciou às 7h12 e finalizou às 7h26. Então temos 14 minutos de operação. Lembra quando eu disse para vocês que o robô perde sim? Tá aqui, galera. Olha a quantidade de loss que ele pegou. Olha aqui a quantidade de loss que ele estava pegando. Então, é o que eu digo para vocês. O loss existe, ele fez a recuperação aqui, show de bola, estava dentro do gerenciamento, não tem problema nenhum se ele viesse a pegar loss. Nosso limite de perda era quanto? 5 perdas seguidas. Se esse robô tivesse pego as 5 perdas seguidas, quanto que nós teríamos perdido? Então vamos calcular aqui, ó, 0,35 mais 0,41 mais 0,9 mais 1,96 mais eu tenho que somar esse valor aqui, porque seria a quinta entrada, 4,28. 4,28. 7 dólares e 90. Ou seja, trabalhando, tá, com martingale inteligente, 5 perdas seguidas vai puxar da banca 7 dólares e 9. Tá? 7 dólares e 90, praticamente 8 dólares aí da banca. Se nós tivéssemos uma banca de 10 dólares e tivéssemos posto aí o limite de 5 perdas seguidas, nós estaríamos exposto apenas aí, então, em 80% da nossa banca, certo? O que é um valor muito alto, né? Isso aí não se faz, mas é o que eu disse para vocês. 10 dólares, pessoal, a gente tem que fazer metas realistas. O que eu quero dizer com isso? Não tentem ficar fazendo aí, ó, 3 dólares de uma banca de 10 dólares, estamos falando de 30% no dia, tá? Só para analisar em questão de percentual. Então, o cara, por exemplo, que vai operar com 10 dólares, ele tem que se contentar em estar fazendo ali, galera, 50 centavos no dia, entendeu? E fazer essa banca ir crescendo dia após dia. A mesma coisa que eu fiz com o gerenciamento de banco, onde eu mostrei para vocês a banca saindo aí de 50 dólares, indo para mais de 200 dólares. A banca que começou com 100, chegou lá em 1.640, fazendo o quê? 1% aí ao dia. É isso que eu quero que vocês entendam. Busquem pouco por dia. Não precisa tentar ficar rico aí do dia para noite. Então, com uma banca aí de 10 dólares, nós teríamos batido aí 3 dólares de meta. Tá? Teria conseguido segurar 3 dólares, ou seja, é um risco-retorno excelente. A gente teria conseguido lucrar bem. Foram 35 contratos, 17 vitórias e 18 loss, tá? Aqui, Ciclope. O robô Ciclope trabalha com dígitos, tá? Então, esse robô teve 27 contratos, 17 vitórias e 10 loss. E a operação iniciou às 7h27 e finalizou às 19h34, tá? Então, tivemos aí 7 minutos de operação. Qual foi o maior loss que ele pegou? Ó, aqui já aumentou um pouquinho. Aqui já aumentou um pouquinho. Aqui já tá batendo quase 10 dólares, tá? Aqui 10, vamos arredondar 10 aqui. Não chegou a bater 20 dólares aqui, tá? Mas teria que ter uma banca aqui de 20 dólares para ter segurado essa operação.
$3,31 foi o resultado dela. Aqui está a configuração do Ciclope. Tá? Vocês podem colocar aqui para ele aguardar quantos dígitos vocês quiserem antes dele fazer a entrada. Eu deixei apenas 2, tá? Mas vocês podem colocar quantos quiserem. O meu limite de perda aqui foram 5, ó. 5 perdas seguidas. E bateu 4, ó. Ele recuperou na quinta. Então, show de bola. Então, é o que eu disse para vocês, pessoal. O loss existe, vocês têm que ficar sempre atentos. Não dá pra gente simplesmente acreditar que a gente vai ganhar todas. A gente não ganha todas. Casualmente, aqui deu tudo certo, mas por vezes acontece de pegar loss e a gente busca a recuperação. Eu mostrei isso já diversas vezes para vocês nos nossos vídeos, certo? Então vamos lá. Quanto que eu fiz no total aqui, então, tudo de forma automatizada, sem fazer nada. Só deixei o robô trabalhando, ó. 3,31 mais... Eu vou botar na janela do lado aqui e aí depois eu apresento, que fica mais fácil. Mais 3, mais 3,26, mais 3,04, mais 5,08, mais 2,80. Tá aí o resultado, galera. $20,49. Tá? Isso aqui de forma automatizada. Tá? $20,49, pessoal. Resultado, na minha opinião, muito bom. Tá? Ainda mais sem precisar ficar analisando o gráfico, sem precisar fazer nada. O robô fez tudo para nós aí de forma automatizada. $20. O dólar tá o quê? 5,60, acho, atualmente. Então, foi um resultado muito bom aí. 5,60 para por dólar, tá ótimo, pessoal, sem fazer nada, só o robô fazendo a análise dele, tá? Então, o que eu digo para vocês, vamos analisar os robôs que nós vamos utilizar, a configuração que vamos pôr. Lembre-se sempre de não exporem a banca de vocês além do que dá. Claro, o cara que tem uma banca de $10 não tem como não ficar se expondo muito, né? O cara não tem muito para onde fugir. Mas a galera que já tem uma banca aí um pouco mais alta, $300, $400, não comecem a fazer entradas de $5. Eu vejo o pessoal começando a fazer esse tipo de coisa, sabe? O cara conseguiu juntar uma banquinha um pouco maior e o cara começa a ver esses malucos que querem vender robô fazendo entrada com $5, $10 e aí incentiva os caras a querer fazer e infelizmente aí depois o cara quebra a banca, tá? Então, galera, pezinhos no chão, tá? Vamos manter os pés no chão, buscar metas realistas por dia. Mostrei para vocês aqui sem fazer nenhum esforço, tá? Deixei o robô fazendo a operação tudo automático aqui, bateu $20,50. É o que eu digo para vocês, galera. De forma automatizada, tá? De forma automatizada. Deixa eu ver, dólar tá 5,50, tá? Dólar tá 5,50. Puxei aqui pro lado aqui para olhar. Deixa eu ver aqui, 20,5. Foram R$ 112, galera. 112,85, tá? Esse é o resultado aí da... Aí, ó. 112,85. Fiz isso aí sem esforço, tá? Só o robô trabalhando. Ah, mas é sempre assim? Não, galera. Vai acontecer de vocês pegarem loss também. Aí o que vocês vão ter que fazer? Nunca colocar todo o stop loss de vocês em apenas uma operação. É o que eu digo para vocês a vida inteira. Vocês têm que dividir o stop loss de vocês em mais de uma operação. Beleza? Então era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou fazer mais vídeo para vocês, tá? Prometi para vocês que eu ia fazer, acabou, infelizmente, a correria aí do dia a dia, a gente não consegue parar para ficar editando vídeo, gravando. Mas vou ver se eu começo a gravar pelo menos as operações que eu tô fazendo aí na minha conta principal. Dessa forma aí eu consigo ajudar vocês. E o pessoal que tem interesse aí em aprender a fazer leitura gráfica, operar de forma manual, eu tô atendendo aí o pessoal dando a mentoria, tá? Então quem tiver interesse na mentoria, me chama aí. Meu contato do WhatsApp tá na descrição do vídeo. A gente troca uma ideia e vê o que a gente consegue fazer aí, tá? São aulas individuais, eu não mando vídeo, eu não mando PDF,
eu ensino tudo do zero, tá? Na aula particular, ou seja, eu ensino tudo e a gente já vai tirar dinheiro do mercado. É assim que eu faço, é a melhor forma, tá? É na prática que tu vai aprender de verdade. Beleza, pessoal? Se gostou do conteúdo, já deixa o like aí, já comenta se gostou, não gostou. Se quer me passar algum recado, quer me xingar, vamos comentar aí alguma coisa aí pra trocar uma ideia, beleza? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui.